Olá, professor. Essa aqui é a segunda parte da videoaula, em que nós conversamos a respeito de como elaborar um roteiro de aula para que tenhamos em mãos, né, uma ferramenta bastante importante, né, que nos guia durante a programação das nossas aulas em sala de aula com os alunos e uma ferramenta bastante importante também no nosso aprendizado, né, porque o professor ele busca qual é a relevância, quais são os objetivos, o que o aluno deve aprender e como fazê-lo alcançar esses objetivos dentro de uma temática específica, tá? Nesse sentido, a gente vai passar nessa segunda parte um modelo estruturado de roteiro de aula, que se baseou naquelas várias sessões que a gente conversou na primeira videoaula, e que é basicamente um exemplo de roteiro de aula para ser utilizado em cursos. Primeiramente, quando a gente inicia o roteiro de aula, como foi falado na videoaula anterior, a gente comentou do cabeçalho, né? Que é uma parte de informações onde o professor ele indica o nome dele, né? Dentro do roteiro de aula. Então é importante você mencionar o seu nome, né? Que faz parte do seu material didático, né? Além disso, a disciplina que ele está inserido ou que vai abordar, que ele está inserido para dar um tema específico, o tema que vai ser seguido nesse roteiro de aula e também o logo da faculdade, né? Então é importante que esses roteiros de aula sejam padronizados, né? Então é sempre importante que esse logo seja colocado, porque faz parte do material da instituição no qual o professor trabalha. Bem, na sequência do roteiro de aula, a gente tem a seção dos objetivos, né? Então, os objetivos ele pode ser feito aqui em 4, 5 linhas, onde o docente ele vai mencionar o que se pretende atingir com aquela temática, com aquela aula. Então, por exemplo, aqui nós temos, anteriormente nós vimos que é uma aula relacionada a meio ambiente e saúde, tá? Aqui a gente voltando, nós temos um tema de meio ambiente e saúde, a disciplina é de saúde coletiva, né? Então, aqui nós temos os objetivos. Então, proporcionar ao aluno do curso de medicina, né, o conhecimento da estrutura, da dinâmica do meio ambiente com o processo saúde e doença, e além disso, os fatores que podem alterar esse equilíbrio, né? Então, também correlacionar a parte de saúde e meio ambiente, saneamento básico, poluição e alguns índices aqui de saúde no Brasil e no mundo. Então, esses são os objetivos, o que eu quero fazer com que meu aluno alcance até o final da aula. Ok? Conteúdo. A partir desses objetivos, eu traço os conteúdos. Esses conteúdos dentro da aula, eles podem ser colocados como elementos individuais, né? Eu posso listar tópicos dentro do conteúdo, como aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui 6 tópicos importantes que têm que ser abordados para que faça com que o aluno compreenda, né? Que faça essas correlações para traçar e alcançar os objetivos propostos. Então, dentro daquela temática, introdução ao conceito de saúde, cuidado com a saúde, influência do meio ambiente nas populações, e aí vai, né? Principais problemas da atualidade em saúde pública no Brasil e no mundo, tal. Então, isso seria o que a gente chama de listagem do conteúdo que foi colocado em listas, né? Em tópicos. Sequencialmente, a metodologia ou estratégia, o que eu preciso utilizar para tratar daquele conteúdo que está dentro dos objetivos propostos no meu roteiro de aula, para fazer com que meu aluno ele compreenda até o final da aula, né? Então, na metodologia, que é para despertar o interesse e raciocínio do aluno, através do que a gente chama de uma aula expositiva, então o professor ele pode optar por uma aula expositiva dialogada, e também ele pode utilizar, voltando aqui, interpretação de textos ou dados complementares, pesquisas em bancos de dados. Então, aqui ele pode colocar várias estratégias, usar outros laboratórios, né? Fazer leitura de textos adicionais, discussão em sala de aula. Então, aí o professor ele vai listar também
todas as ferramentas que ele vai utilizar para fazer com que o aluno, ao final da sua aula, ele seja capaz de alcançar os objetivos que o professor ele colocou dentro do seu roteiro de aula. Recursos didáticos. Nos recursos didáticos, ele vai colocar aqui, você pode colocar uma sugestão de usos de recursos didáticos ou simplesmente recursos didáticos que eu vou utilizar. Já está muito bem claro que eu tenho todas essas possibilidades. Então, eu vou precisar de projetor de multimídia, né? Tem que ter um data show na sala de aula. Vou utilizar a biblioteca da faculdade, tá? Levar os alunos para fazer pesquisa de bancos de dados epidemiológicos para essa aula, tá? Então, eu vou utilizar um local com ambiente com rede wireless de conexão à internet. Então, os recursos didáticos que eu preciso é esse, tá? Para fazer com que meu aluno atinja os objetivos propostos. A avaliação. A avaliação, ela é bem específica do professor. Ele pode avaliar se realmente o aluno ele compreendeu aquela temática, utilizando exercícios de fixação. Então, ele pode mandar um questionário em casa, os alunos podem responder em casa, fazerem questionários através de plataformas do Google, né, onde o professor ele consegue ver no final da aula se o aluno respondeu certo ou errado. Então, esses questionários são múltipla escolha, então o professor ele consegue ver em tempo real quais foram as opções, né, de cada resposta de um aluno e ver como que a classe se saiu com aquela aula. Então, é bem importante ele ter esse tipo de dosímetro, né, dosador, para ver se realmente a aula ela foi absorvida de uma forma boa, né, dentro do roteiro proposto, ou ele pode fazer parte de uma avaliação mais final daquela disciplina, né? Então, ele pode, por exemplo, ser estratégias de avaliação em parâmetros processual, né, que é uma avaliação contínua. Então, vai ser entregue no final da aula, cada final da aula, uma questão para o aluno responder a respeito daquela aula. Ele pode elaborar um pré-teste, né, antes da aula, o aluno já sabe qual vai ser a aula, então pode ter um pré-teste, um pós-teste, ou ela pode fazer parte de uma prova integradora. Então, esse conteúdo ele não vai ser medido naquele momento, mas ele vai ser medido com outros conteúdos ao fim de uma disciplina ou depois de um tempo da disciplina. Então, isso é bem... o professor ele tem que saber muito bem como que ele vai avaliar esse conteúdo. E por fim, né, aqui a gente tem as referências e bibliografia. Então, bibliografia básica, tudo que o professor ele utilizou para poder elaborar o seu roteiro de aula, tá ok? E a complementar, quais são os artigos, livros que o professor ele indica para que o aluno possa encontrar algo a mais sobre aquela temática abordada, ok? Então, isso é a segunda parte, que a gente acabou dando alguns exemplos práticos, né? E espero que tenha ajudado ou auxiliado ou tirado algumas dúvidas. Sei que a maioria dos professores ele já tem essa característica de montar esses roteiros de aula, então espero que tenha ajudado de alguma forma.